Suzana já falou, ocorreram vários episódios importantes. No Antigo Testamento, então, você tem no livro de Josué, a partir do capítulo 2, quando Josué envia espias aqui para ver a situação da cidade. Aí, no capítulo 6, nós temos a cidade sendo destruída por uma interferência divina, né? Essa cidade. E aqui nós temos várias informações importantes aqui na palavra de Deus, que Josué, então, após a destruição da cidade, ele diz aqui no versículo 24: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. E Josué deu a vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os desconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Então vejo que desde aquela época, então, a cidade que foi destruída ficou em ruínas, né? Aí em volta dela é que surgiu a nova Jericó. Então, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama. Aí nós temos aqui no livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 22, a partir do versículo 20, né? Diz assim, a partir do versículo 18: então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade. Então não é mais aquela Jericó que foi destruída, mas aqui começou a surgir em volta dela, porque aqui é uma cidade, aqui é um oásis, né? Por isso que é chamada a cidade das palmeiras, né? Então, e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, tanta água que vai sair por ali, vindo, que está sendo canalizada, porque a fonte de Elias mesmo, onde ela está em uma propriedade particular. Então você vai ter ali, que eles vão puxar água para ali, mas tem ali também, tem ali na frente também, que é as águas então, que se refere. Então aqui no Antigo Testamento nós temos essas informações. Já aqui no Novo Testamento nós temos a questão dos cegos. Lembram que tem 2 cegos? A Bíblia fala que se você pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus 20, ou se a gente pegar também Marcos na verdade, se você pegar Mateus, João e Lucas, Mateus e João, fala que Jesus estava saindo de Jericó. E se você pegar Lucas 19, fala que Jesus estava entrando em Jericó. Então muita gente pega isso aí para dizer que há contradição na Bíblia, mas não há. Acontece, são 2 Jericós, a antiga e essa nova. Então tanto faz se Jesus estava entrando ou saindo, porque ele podia estar entrando na cidade ou saindo da cidade, tanto faz, porque são 2, né? Então não existe essa contradição. Mas aqui em Lucas capítulo 19, nós temos uma informação importante, que é o advento de Zaqueu, não é? Em Lucas 19. Então tudo isso que eu estou falando aconteceu em Jericó. Então veja que é uma cidade que tem várias
É uma cidade bíblica que tem várias passagens sobre elas. Aqui em Lucas, no capítulo 19 de Lucas, está escrito assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, tá vendo? Ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era esse um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E aqui tem uma figueira que não se sabe, obviamente, se é a mesma, né? Provavelmente não seja, mas eles têm uma árvore aqui, provavelmente nós vamos passar lá para ver, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa se tenho alguma coisa defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então são esses episódios importantes que ocorreram aqui nesse local que nós estamos. E Deus nos deu o privilégio para que nessa sexta-feira, né, nós pudéssemos estar aqui em Jericó para ver o local. E o monte assim, e aqui em Mateus, estava me fugindo aqui, Mateus no capítulo 4, tem outro episódio importante que aconteceu aqui, que é o monte que a gente foi ver ali, que está aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 8:3. É uma citação que Jesus faz da Torá. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos dá ordem ao teu respeito. Essa citação que o diabo fez é do Salmo 91, versículos 11 e 12. Só que ele tirou do contexto, né? Mas ele citou. Ele percebeu que Jesus estava respondendo, citando a Bíblia, então ele citou a Bíblia também, né? Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito no Torá, de novo, em Deuteronômio 6:16. Então veja que Jesus, ele não falou qualquer coisa, ele citou a Bíblia. Eu acho interessante hoje que tem gente que quer responder as coisas sem citar a Bíblia, às vezes tirando coisa da cabeça dele mesmo. Jesus não. Agora fosse o Deus, pudesse... Não, o argumento dele foi da própria palavra de Deus. E finalmente o diabo transformou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou tudo. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha, Jesus podia falar: mas você não tem nada, como que você vai me dar? Você não tem nada, isso aqui não é seu não. Você estava mentindo, estava blefando, né? Jesus podia ter desmascarado ele, mas não. Jesus disse assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Citou a Bíblia de novo. Citou Deuteronômio 6:13: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Deuteronômio 10:20 também. Então Jesus derrotou o diabo citando a Torá, citando a lei, citando a palavra de Deus. Podia, em vários momentos, podia ter falado, quando ele citou Salmo 91, que ele estava descontextualizando, podia usar os argumentos. Não. Jesus citou a Bíblia 3 vezes. Agora, por que muita gente não consegue fazer isso? Porque não vai numa escola dominical, porque não vai num culto de ensino, porque não estuda a palavra de Deus. Aí não tem mesmo, aí fica falando coisa da cabeça dele, porque não estuda, né? Então é importante. Então, fora do contexto, né? Fora do contexto, né? Então, ele citou fora do contexto porque também não vai na escola dominical, porque não estuda a palavra de Deus, né? Porque se estudasse não ia citar fora do contexto, ia saber que tem um contexto ali, né? Então é importante nós guardarmos a palavra, estudarmos a palavra, né? E eu agora vou pedir para o pastor Joel fazer essa oração de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui em Jericó,
Amém. Onde Josué conquistou pelo milagre de Deus que aconteceu aqui. Onde Eliseu esteve aqui fazendo um outro milagre, purificando as águas, ou transformando as águas em potáveis. Aonde o Senhor Jesus operou milagres, né? Que foi a cura do cego. E também aonde ele enfrentou aqui o diabo e derrotou o diabo usando a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, pastor. Vamos agradecer a Deus por... sim, onde houve a salvação de Zaqueu. Onde Jesus salvou Zaqueu. Ainda tem essa também, né? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Pai, nós somos agradecidos a Ti. Graças Aleluia, te damos, ó louvado Pai, seja porque o aqui nome do estamos Senhor. neste Graças local, a Deus, Senhor, sim, que nos Pai. traz as conquistas que a Tua palavra demonstra, Aleluia. Senhor. O povo que Graças esteve, a Deus. Senhor. Sim, E o Senhor encorajou, Senhor, aqueles homens meu Pai, que puderam os teus conquistar milagres, esta cidade, teu poder, Senhor. ó Pai, Deus. através da Tua força, através, ó Pai, do Teu poder, Senhor. Eu sei que cada um de nós que aqui está, Senhor, neste momento, Pai, tem algo ainda por ser conquistado, Senhor. Nós precisamos de continuar, Senhor, para chegarmos até a Terra Santa que o Senhor nos prometeu, Pai. Que possamos lutar, Senhor, contra os nossos desejos que são contrários à Tua vontade. Que nós possamos também, Senhor, ter a força dos céus para lutar contra o inimigo de nossa alma, Senhor, e continuarmos existindo pela palavra que o Senhor nos dá, Senhor, e pelo exemplo que o Senhor Jesus nos deu aqui neste local, Senhor, de vencer o inimigo pela palavra, Senhor. Que possamos também nos encorajar, Senhor, nos revestir do Teu poder, ó Pai, e sabermos, ó Pai, que se nos humilharmos diante de Ti, Senhor, faremos como Zaqueu, Senhor, o teremos em nossa casa, Senhor, e poderemos, ó Pai, sermos úteis ao Teu reino. Portanto, Pai, nós agradecemos a Ti neste momento, porque o Senhor nos deu, Senhor, posse da Tua palavra. O Senhor nos deu posse daquilo que nós possamos usar, Senhor, para vencer a nós mesmos, para vencer o inimigo, Senhor. Portanto, dá-nos esta coragem, Senhor, e que possamos lutar, Senhor. Sim, ó Pai, lutar por Teu reino. É assim que oramos agradecidos, ó Pai, em Teu nome. Amém. 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 Graças a Deus. Né? Vocês querem cantar o corinho? Tem com Josué? Lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Graças a Deus, né? Olha, irmãos, que privilégio. Vocês vão poder dizer lá no Brasil, vocês cantaram esse corinho lá em Jericó. E quando for cantar esse corinho, você vai lembrar que esteve em Jericó. Não é verdade? Todas as vezes que tocar o corinho, você fala, irmão, eu tive a oportunidade de cantar esse corinho. Pela misericórdia de Deus, lá na cidade de Jericó, eu fui testemunha da intervenção e do poder de Deus. Não tinha mais muralhas, né? Não tinha mais muralha porque caíram, né?